Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma escola bíblica especial. Quantas vezes em nossos relacionamentos, na nossa vida, quando alguém nos magoa, quando alguém nos tira do sério, quando alguém nos trai, isso causa profunda dor ao nosso coração e por vezes a gente ouve aquela frase: acabou o amor. Hoje a gente está diante de uma lição que parece que o amor nunca acaba. O Deus eterno, o Senhor, o Deus de Israel, traído pelo seu povo, como temos estudado ao longo desses estudos aqui da lição Esperança em Tempos Difíceis, ele nunca deixa de amar o seu povo, ele nunca deixa de amar a mim e a você. O meu e o seu pecado ferem, entristecem o coração de Deus, mas o seu amor por nós se renova a cada dia, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós vamos conversar sobre isso nessa lição, Mudarei a sorte do meu povo. Nós vamos conversar sobre esse amor fiel de Deus, que não muda, que não acaba, mesmo diante dos dias difíceis, dos dias mais sombrios que alguém possa viver. Mas a gente conversa sobre isso depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para iniciarmos o estudo da lição de número 8. Nós estamos estudando a série de lições Esperança em Tempos Difíceis. Se é a primeira vez que você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Se você já é um amante aqui do estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Especial, como a gente sempre faz, compartilhe esse link com seus amigos, com o grupo da sua igreja local, com a liderança da sua igreja, com outras pessoas do seu convívio que gostam do estudo da Palavra de Deus e talvez com outras pessoas do seu convívio que precisam desse alimento da Palavra que estamos falando sobre esperança em tempos difíceis. Essa é a lição de número 8, Mudarei a sorte do meu povo. Como você sabe, nós estamos no livro do profeta Jeremias, que vai nos contando a história da ida do povo para o cativeiro. Os capítulos que vamos estudar hoje estão exatamente naquele ponto que tratam, alguns já foram deportados para a Babilônia, outros ainda estão em Israel, e no meio do livro, encravado no meio do livro de Jeremias, os capítulos 30, 33, 34, são compostos por uma mensagem de esperança para um povo que vai viver um tempo muito difícil, mas Deus trata de apresentar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e a redenção que vai acontecer com esse povo. Para conversar sobre esses assuntos, a gente está aqui de uma maneira toda especial, diferente. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer a lição dessa forma aqui, junto com o pastor Felipe José. Ele está aqui do meu lado, mas ao mesmo tempo está bem longe daqui. Está em outra cidade, inclusive, mas a tecnologia permite a gente estar junto aqui na sala, no estúdio da TV Viva Promessa, mas eu tenho certeza que em nada a gente vai perder do ponto de vista do conteúdo, daquela boa conversa que a gente vai ter aqui para levar para você o ensino da Palavra de Deus dessa lição de número 8. Pastor Felipe José, seja muito bem-vindo, privilégio estar com você hoje dessa forma diferente aqui que a gente está fazendo essa lição. Amém. Olá, pastor Júnior Mendes, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor Jesus também a todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham, toda a quarta-feira, a publicação aqui da nossa Escola Bíblica Especial. É uma alegria, um privilégio poder hoje estar aqui participando com vocês de um programa aqui da nossa TV, que é um dos mais assistidos, Escola Bíblica é uma tradição da Igreja da Promessa, é um ambiente onde nós paramos para estudar a Palavra de Deus, meditar nela. E é uma alegria estar aqui com você, ainda que nesse contexto virtual. Obviamente que nós preferiríamos estar presencialmente,
mas por algumas questões não foi possível, mas estamos aqui, a nossa oração é que Deus nos abençoe, nos ajude, que tenhamos um tempo aqui edificante de estudo da palavra de Deus, nesse texto, nesse tema, que Deus tem falado poderosamente conosco ao longo desse trimestre. É um prazer, pastor, estar aqui com vocês. Legal. Pastor Felipe, antes da gente entrar exatamente nas perguntas da lição aqui, como sempre fazemos, eu queria conversar um pouco com você que está em casa, porque essa lição, especialmente, o objetivo dela, diz aqui que é mostrar que em meio aos dias sombrios, existem promessas de livramento, esperança de restauração, expectativa de paz e prosperidades futuras. Nós estamos numa semana, né, em um mês muito difícil para o Brasil. As chuvas têm afetado demais o nosso país, em especial o estado de São Paulo tem sofrido muito. A gente sabe de alguns irmãos, de alguns amigos que estão inclusive ilhados agora no litoral norte de São Paulo, orando a Deus, nós orando por eles, esperando o momento deles conseguirem voltar às suas casas. Muitas famílias vivendo tragédias nesses dias. Para não ficar nessa nossa tragédia tão próxima, o mundo tem vivido uma guerra ali na Rússia, na Ucrânia. Enfim, eu penso que essa lição ela tem nos alcançado num momento muito importante das nossas vidas, num ano que, de repente, parece que a gente deixou para trás a Covid-19, mas a gente tem enfrentado diversas tragédias. Pastor Felipe, num momento como esse, queria que a gente compartilhasse, antes de entrarmos nas perguntas, né? Essa lição quer mostrar que em meio aos dias sombrios existem promessas de livramento e esperança de restauração. Muitos irmãos, talvez, que estão nos assistindo, possam estar preocupados com um familiar, alguém que está vivendo um momento difícil por conta dessas chuvas tão pesadas que a gente tem enfrentado no Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. É sempre bom relembrarmos e lembrarmos de novo e mais uma vez, principalmente nesses momentos, que há esperança, há um futuro, há um Deus cuidando de todas as coisas, que cuida da gente, mesmo nos momentos em que a gente talvez não consiga enxergar isso. Essa lição vai falar muito sobre isso também, mas saber que nós temos um Deus de esperança, que muda a nossa sorte, que transforma os dias sombrios em manhãs claras, em manhãs onde o sol brilha de novo, é muito bom depender desse Deus nesses dias difíceis, não é mesmo? Sim, pastor, eu acho que a palavra introdutória aqui ela é pertinente, né? Porque, como você comentou, nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil por conta das chuvas agora, mas também de outras questões. E no mundo, né? Nós podemos ver os noticiários internacionais que a guerra na Ucrânia, na Rússia, tem tomado os noticiários e pessoas ao redor do mundo têm sofrido. E a palavra é pertinente porque o evangelho de Jesus, ele é uma mensagem de esperança. A palavra evangelho, ela já significa isso, uma boa notícia. Então, Jesus é o Deus encarnado que nos traz boas notícias em tempos de notícias ruins, em tempos de notícias difíceis. Então, é importante que o nosso irmão, o nosso amigo, aquele que está nos assistindo, tenha isso em perspectiva. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia para o tempo em que nós estamos vivendo. Nós vivemos também um tempo difícil, um tempo caótico, um tempo onde as pessoas estão deixando de amar umas às outras, né? Uma notícia que assustou todo mundo recentemente, por conta desses problemas no litoral de São Paulo. A gente viu aqui, a gente viu nas mídias, né? Pessoas vendendo litro de água por R$ 93. Essa é a Absurdo. situação da humanidade, né? As pessoas, elas são corrompidas pelos seus próprios desejos e ganâncias. E o Evangelho de Jesus, pastor Júnior, ele entra na história da humanidade, no nosso tempo, para apresentar uma esperança para esse caos que nós vivemos, né? Quando olhamos para Gênesis, a gente vê lá em 3,15 de Gênesis, o proto-evangelho, né? O homem cai, o caos entra na humanidade, mas Deus rapidamente apresenta um plano de restauração, de renovação para o ser humano. A gente pode olhar isso ao longo de toda a Bíblia, todas as histórias revelam a graça de Deus, e Jesus
disse e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias também inclui esse tempo. Então fica aqui o reforço, né, também da minha palavra de esperança para os nossos irmãos e irmãs que estão passando aí um momento difícil, aqueles que estão apreensivos, né, orando pelo Brasil, orando pelo mundo. A nossa palavra é de esperança. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo e a vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus, nos garante essa esperança futura. E é isso que a gente vai estudar hoje aqui, com base no livro de Jeremias. A nossa esperança é que esse sentimento de gratidão a Deus, de confiança em Deus, tome o nosso coração para que a gente consiga, pela graça de Deus, suportar esses dias difíceis que estamos vivendo e provavelmente os dias que ainda virão para a glória de Deus. Sim, é isso. Eu penso que é muito importante você estar atento a essas questões, orando pelas pessoas que estão próximas, ajudando da maneira que for possível também, porque realmente é um tempo de dias sombrios, de desesperança no coração de muitas pessoas. E a mensagem do Evangelho, como bem disse o pastor Felipe, ela é justamente essa resposta. Ela é uma resposta que vale para o hoje, mas vale para o amanhã também. E essa lição aqui, agora a gente vai voltar nela, na primeira questão. A primeira questão, nós estamos nessa lição de número 8, que está falando sobre a ideia de mudar a sorte do povo de Israel. Então, a primeira questão vai tratar justamente assim, por que precisa mudar, né? Qual a questão que está em jogo aqui nesse exato momento? Nós estamos no capítulo 30, e a pergunta é, qual era a situação da nação de Judá quando Deus anunciou por meio de Jeremias que mudaria a sorte do seu povo? Nós sabemos, Felipe, que Judá estava às portas do cativeiro definitivo, mas isso traz consequências emocionais para o coração do povo, né? Qual era a situação dessa nação no momento em que Deus decide mandar essa mensagem para Jeremias? Até no começo do capítulo 30, fala assim, escreve num livro, né? Escreve num livro estas palavras. O autor da lição, ele vai dizer para a gente que não se trata, no caso dessas palavras, de todo o livro de Jeremias, mas talvez ali desses 4 capítulos, de Jeremias 30 a 34, que funciona como essa boa notícia, esse evangelho encravado ali no livro do profeta Jeremias. Mas, enfim, quando essa mensagem é dada, como está o judeu? Como está o coração da nação? Pastor Júnior, o autor da lição vai dizer que Judá, né, estava vivendo dias sombrios, né? Eu acho que essa palavra é uma palavra que transmite bem a ideia daquilo que estava acontecendo ali entre o povo de Israel, entre o povo de Deus nesse período. Nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias, nós já temos uma noção, um pano de fundo da situação do povo. Mas só para a gente relembrar um pouquinho desse movimento, desse estado caótico, sombrio que o povo estava sofrendo e vivendo, a gente pode lembrar que a gente está chegando no final do reinado do rei Zedequias. Eu não sei se você que está acompanhando a gente tem aí na sua memória, mas o povo de Deus, nesse capítulo, ele vem de uma sequência de 3 reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nós temos lá no comecinho do ministério do profeta Jeremias, o rei Josias, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas depois de Josias, nós temos uma sequência de 3 reis que fizeram o que era errado, mal aos olhos do Senhor, e agora nós estamos no final do reinado do rei Zedequias. Ou seja, o povo já vinha sobre uma administração que se distanciava de Deus, o povo já vinha de uma administração de um rei que estava indo contra a vontade de Deus. É importante lembrar que no capítulo 33, o profeta Jeremias ele está preso. Versículo 1 do capítulo 33, eu separei aqui para a gente ler, começa assim. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez dizendo, ou seja, o profeta de Deus, ele está preso. Os profetas de Deus estão presos, né?
O povo está vivendo uma situação caótica. A Babilônia está de alguma forma, atacando o povo de Deus. Alguns judeus, como disse o pastor Júnior, já haviam sido deportados para a Babilônia. Capítulo 24 de 2 Reis vai falar isso para a gente. Alguns já estavam sendo deportados para a Babilônia. Posteriormente, se nós lermos ainda 2 Reis, lá no capítulo 25, a gente vai ver que um guarda, né, um líder, ou melhor dizendo, um comandante da guarda do rei da Babilônia, vai entrar em Jerusalém, vai destruir tudo, vai queimar o templo, enfim, vai destruir os utensílios. Ou seja, o povo está vivendo um tempo caótico, a nação está vivendo tempos sombrios. E esse é o cenário que está sendo pintado aqui no capítulo 30, melhor dizendo ali, capítulo 29, capítulo 30, a gente vai ver aqui uma nova perspectiva, né, uma perspectiva de restauração, mas a situação do povo aqui é uma situação caótica. Então, pastor Júnior, quando a gente olha para o povo de Judá, a cidade de Jerusalém nesse período, a gente vê só notícia ruim, só notícia triste. O povo se distanciando de Deus, o rei fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o profeta está preso, enfim, só notícia ruim. O povo está sendo levado cativo para a Babilônia pelo um povo ímpio. Deus está usando uma nação ímpia para castigar o seu povo, para ferir o seu povo, enfim. Quando nós olhamos, tiramos um retrato da situação do povo de Judá nesse período, é uma situação triste, e a lição vai mostrar para a gente que Deus, mesmo em meio a esse caos, a esse distanciamento do povo, tinha uma palavra de renovo, de restauração para eles. Eu acredito que o decorrer da lição vai mostrar para a gente o quanto a graça de Deus ela pode sustentar o povo, ainda que o povo se distancie de Deus por conta da sua escolha e da sua rebeldia. Né? A gente vê um movimento no livro todo, em especial nesses 4 capítulos, do capítulo 30 ao 33, a ideia muito presente do eu vou castigar vocês, mas ao mesmo tempo eu vou restaurar vocês, né? O povo está nessa situação toda aí que você apresentou, Deus está no comando dessa história. Sim. Esse povo é ímpio, sim, o povo babilônico, mas é para lá que Judá deve ir. O profeta Jeremias está sofrendo também, inclusive, por causa disso. Alguns outros profetas estão dizendo, não vão para lá, vão para o Egito, fiquem aí. Mas Jeremias está falando, olha, nós temos que passar por isso. Nós vamos ter que passar por isso. E é na Babilônia. Vão para lá, construam casas. Vocês vão ter que fazer lá, constituir família lá, orar pelo bem da cidade. Tudo isso está presente no livro. Só que aqui, exato nesse momento, essa ideia do castigo e da redenção é muito interessante. Aí, Felipe, eu não consigo deixar, quando entra nessas situações, de pensar na nossa relação com os nossos filhos, né? Sim, sim. E quem está em casa, eu sei que está até acostumado quando eu faço isso aqui de vez em quando, porque é mais ou menos isso que eu vejo nesses capítulos aqui. Deus sabe que precisa castigar. O povo merece o castigo que ele vai passar. Se não passar pelo processo, mais do que do castigo, da disciplina, que é o processo da pedagogia, do aprendizado, de que não vale a pena viver longe do Senhor. Esse processo de disciplina, tudo isso vai ser importante. Mas aqui, nesses capítulos em especial, há um Deus de profundo amor, né? Porque ele está dizendo, é como quando a gente fala para o nosso filho, filho, eu vou ter que te dar essa disciplina. Eu amo você, cara. Eu tenho... Você é muito importante para mim. Você sabe do meu amor, do amor da mamãe por você. Mas você vai ficar nesse castigo aqui. Essa semana você não tem tablet, você não vai poder jogar nenhum jogo com seus amigos. Você vai precisar passar por isso. E eu te amo. Eu vejo Deus aqui, pastor Felipe, nessa situação, sabe? Eu sei que o meu exemplo é muito pequeno, perto do grande propósito de Deus com a nação de Israel. Lá, né? Mas é assim, Deus vai castigar, Deus sabe como está o coração, mas no meio desse processo ele fala assim, eu vou restaurar vocês, mas vocês vão ter que passar por isso, vocês têm que suportar isso aí.
Amém. E o texto que a lição propõe para a gente ler, né, pastor Júnior, Jeremias capítulo 30, versículo 15 ao 17, diz assim: por que você grita por causa do seu ferimento? Olha essa Uhum. expressão interessante, né? Deus dizendo que Israel está gritando, né? Está Isso. lamentando. Por sua ferida incurável. Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus está dizendo que é Deus que fez a ferida em Israel. É Deus que está tratando o povo dele. É Deus que está permitindo que o inimigo, né, uma nação ímpia, de alguma forma subjugue o povo dele para purificar o povo, para mostrar ao povo aquilo que Deus quer. E o texto continua: mas todos os que devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio, aqueles que saqueiam serão saqueados, eu despojarei todos os que despojam, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque você, Sião, chamam de rejeitada aquela a quem ninguém se importa. A ideia do texto bíblico é bem parecida com essa que o senhor comentou, pastor Júnior. A ideia é bem essa mesmo, né? É como se fosse um pai tratando o filho, né? O pai Sim. educando o filho, mostrando para o filho o caminho. E Deus está ensinando isso para a gente. Deus está ensinando que, às vezes, algumas situações difíceis da vida, às vezes, um momento tenebroso, um momento sombrio, ele tem um processo pedagógico na nossa vida. Então, se você, meu irmão, minha irmã, também está passando por um processo difícil na sua vida, pense nessa experiência do povo de Israel, do povo de Judá, porque pode ser que Deus use, né, esse ambiente sombrio da sua vida, esse momento difícil, para, de alguma forma, tratar essas feridas e para propor para você um caminho de restauração. É isso. É sempre bom lembrar que ainda que Deus esteja no controle, ele está dando a disciplina, não há prazer no coração de Deus em fazer isso com o seu povo. Não há prazer em enfrentarmos esses dias sombrios, mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus usa esses dias sombrios na nossa disciplina e também para mostrar o seu amor por nós. Esses Amém. capítulos aqui vale a pena você que está acompanhando essa lição, lê Jeremias 30, 31, 32 e 33. Esses capítulos vale muito a pena você ler esses capítulos. A pergunta de número 2, ela vai justamente, então, agora que a gente viu essa situação, a gente está diante dessa situação, relembrando aqui mais uma vez, né, o momento que o povo de Israel está vivendo e como Deus está se manifestando aqui através do profeta nesses capítulos. A gente vai comentar agora sobre os livramentos que Deus prometeu, tanto aos que já estavam, quanto os que ainda iriam para o cativeiro babilônico. Então é bem isso. Estamos diante da disciplina, 70 anos de cativeiro babilônico, mas Deus aqui, nesse exato momento, já está prometendo livramentos. Quais são eles? Vamos comentar sobre eles, pastor. Eu quero, pastor Júnior, ler o texto, porque ele ajuda a gente a entender um pouquinho sobre o que Deus está propondo para o povo, né? Vamos Então, lá. eu quero ler aqui Jeremias capítulo 30, versículo 3, depois o 10, depois o 18. Versículo 3 diz assim: certamente vem os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles possuirão, declara o Senhor. Versículo de número 10 agora. Por isso não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz, em segurança. Ninguém o inquietará. Versículo agora 18. Diz assim: assim diz o Senhor, mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. O que está acontecendo aqui no capítulo 30, e você bem disse, pastor Júnior, do capítulo 30 até o capítulo 33, é como se fosse uma janela de esperança que Deus está apresentando para o povo. Porque nós temos aí 29 capítulos, né, em que Deus está exortando, está usando ali o profeta Jeremias
para que o povo se arrependa e o povo não se arrepende. O povo entra num estado caótico. Então, parece que o livro de Jeremias é um livro sombrio, um livro difícil de ser lido. Mas Deus é tão misericordioso que ele reservou esses 4 capítulos para nos apresentar esperança. E é isso que está acontecendo aqui. Deus está apresentando para o povo dele um fio de esperança. Deus está abrindo uma janela para que o povo enxergue lá no futuro a restauração que Deus mesmo vai propor para o povo. Então, o que fica evidente aqui nesse momento é exatamente essa promessa de esperança. O povo está sendo levado cativo para a Babilônia, cabisbaixo, desesperançoso, totalmente triste por conta de terem se distanciado de Deus, mas agora Deus está lembrando a eles das suas promessas. Deus está lembrando o povo daquilo que ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Então, repare que o texto vai dizer que Deus está restaurando, Deus vai trazer o povo de volta, Deus vai tirar o povo do cativeiro, da escravidão e vai trazer de volta para o ambiente de celebração, o ambiente de adoração. Então, o que a gente enxerga aqui nesse capítulo 30 é Deus exatamente propondo isso. Deus propondo um tempo de restauração, um tempo de renovo. É importante destacar, pastor Júnior, que Deus não poupa o povo dele do castigo, né? Deus Sim, não não. ensina esquecendo os pecados e os erros do povo. Deus usa as circunstâncias, os momentos difíceis, os tempos sombrios, como nós estamos falando. Deus usa para aperfeiçoar o povo dele. E aí, talvez nós, brasileiros, né, que vivemos aqui no nosso país, e graças a Deus nós não lidamos muito com esse ambiente de guerra, nós não temos a percepção talvez completa do que o texto está querendo dizer. Nós comentamos aqui no início da escola bíblica, pastor, que países como Ucrânia, como Rússia, estão em guerra, né? A gente percebe isso, tempos atrás o Iraque, os Estados Unidos, enfim. Países assim talvez entendam melhor o que o texto bíblico está dizendo. Porque imagina só você está sendo levado cativo para uma terra estranha. Do dia para a noite você perde a sua casa, você perde o seu emprego, os seus filhos são levados cativos. Alguns amigos que você conhece morrem. Pessoas que você admirava, agora elas são subjugadas, elas não têm mais poder nenhum. É isso que está acontecendo com o povo de Judá, com o povo de Israel. O povo está perdendo todo o seu brio, todo o seu orgulho. O povo que se garantia, né, e confiava plenamente no templo, no pai Abraão, agora está sendo humilhado. E aí o povo que está sendo humilhado sofre muito, sente muito. Agora os pais não conseguem cuidar dos seus filhos. Agora os maridos não conseguem proteger as suas esposas. Algumas vão ser violentadas, outras vão ser maltratadas. Agora eles não têm um teto para dormir embaixo. Agora eles não têm cama, eles não têm casa, pastor Júnior. Então o caos está colocado. Então quando o profeta fala aqui, Deus vai trazer eles de volta para a casa deles. Quando o profeta diz que Deus vai dar a oportunidade de eles celebrarem no templo novamente, isso no coração e na mente do povo que está ali escravizado, é algo glorioso, é algo maravilhoso. Então, o que Deus está fazendo aqui no capítulo 30 é fazendo o povo sonhar novamente, é trazendo esperança para o povo. Então, quando nós olhamos para esse texto, né, para esse momento do povo, a gente pode ver que essa promessa de esperança de Deus é uma promessa que traz segurança, traz paz, traz restauração novamente, e isso, obviamente, vai mudar todo o contexto do povo daqui para frente, até o retorno deles de volta, até o cumprimento dessa profecia de volta, quando eles voltam para Jerusalém, ali na restauração do templo, na restauração da cidade. Sim, é interessante, você até citou esses textos que a gente leu aqui, os versos 3, 10 e 18, eles vão justamente apontar, o primeiro apontamento é os pais, né? Abraão, Isaque e Jacó, né? Isto é, há aqui esse fio condutor da Escritura presente, né? Esse fio condutor de um Deus que chama um povo para abençoar esse povo, que chama um povo para lhe dar um nome, que chama um povo para lhe fazer uma cidade que será uma cidade que iluminaria
as outras nações, tudo isso está presente aqui, né? A ideia de, olha, esse sonho do povo é como se Deus estivesse dizendo assim: eu não desisti do meu plano, Amém. eu Glória a não Deus. desisti daquilo que eu comecei com Abraão. Eu vou restaurar vocês, eu vou devolver vocês para a cidade em segurança e eu vou dar descanso para vocês. Essas promessas, é interessante você também dizer que talvez a gente, dentro da maneira como o Brasil foi constituído, né, a gente talvez realmente tenha um pouquinho mais de dificuldade de compreender Sim. essas questões do que povos que vivem em guerra, vivem em perseguição, vivem tempos até mais difíceis e sombrios do que o que a gente tem falado aqui das nossas questões do nosso país. Porque aqui estão as sementes do grande plano de Deus para o povo de Israel, né? Terra, Sim. descanso e essa segurança dessa cidade, né? A cidade dos Salmos, né? A cidade do nosso Deus, onde Ele habita, né? Tudo isso está aqui, Deus dizendo assim: não parem de sonhar, porque eu não parei. Essas coisas acontecerão. Agora, Talvez, pastor Júnior, só um complemento aí para você ir sim, para a próxima pergunta. Um complemento que eu acho que é importante, né? De fato, é isso que está acontecendo. Deus está prometendo restaurar a condição social do povo, né? O povo teria a uhum, sua terra restaurada, o templo restaurado, a cidade restaurada. Há uma promessa de Deus para que isso aconteça. Mas a promessa mais importante de Deus aqui é a promessa de purificação do povo. sim, Porque o povo de Deus aqui, meus irmãos, está numa situação tenebrosa. O tempo da lição não nos permite entrar em detalhes, e talvez nós teríamos que colocar aqui uma tarjinha de maiores de 18 anos, né? Porque a situação do povo era uma situação tenebrosa. O povo vivia imoralidade, o povo vivia idolatria, o povo estava totalmente distante de Deus. E Deus está dizendo assim: ó, eu vou restaurar tudo o que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Vou dar para vocês o templo, vou dar para vocês a estrutura, mas o mais importante, eu vou purificar vocês, né? Purificar da conduta, da iniquidade. Deus está usando, como bem disse o pastor Júnior, está usando todo esse ambiente, toda a estrutura iníqua da Babilônia, para que o povo, irmão, seja moído, peneirado. uhum, E às vezes, situações assim, pastor Júnior, ela nos peneira, né? Ela nos mói, ela nos aperta, né? Mas tudo isso faz parte desse processo de restauração de Deus, porque é assim que Deus escolheu fazer para purificar o seu povo. E a gente vai perceber aqui ao longo do desenrolar do nosso estudo o quanto isso é glorioso na vida do povo, porque às vezes um momento difícil na vida pode servir para salvar a gente para toda a eternidade. e você toca no ponto-chave, que eu acho que a pergunta 3 e 4 vão aprofundar agora, porque, assim, a pergunta 3 vai perguntar por que havia esperança de restauração para Israel. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente está se segurando aqui, porque, na verdade, esses textos estão apontando para a promessa da aliança. Esses Amém. textos estão apontando para a aliança de Deus com o povo. E aqui há os aspectos da renovação da aliança. Está presente, parece que a ideia também da nova aliança que Deus vai fazer. E isso implica num povo transformado, num povo que vive sob o Espírito de Deus, né? Outros profetas vão tratar isso, Joel vai tratar disso, Isaías vai tratar disso, mas Jeremias, nesses versos aqui de 31 a 34, também vai tratar porque havia esperança de restauração para esse povo de Israel diante desse cenário caótico de adultério, prostituição, distância de Deus. Por que ainda há esperança para um povo como esse? Por que há esperança para gente como eu e você, Felipe? Amém, amém, pastor Júnior, amém. Glória a Deus por isso. Essa pergunta é uma pergunta que todo pastor desse tempo ama responder, porque a gente lembra, lendo o Antigo Testamento, lendo o Novo Testamento, que a promessa de restauração de Deus, ela é baseada no amor e na fidelidade de Deus.
Por isso que o povo de Israel podia confiar. Eles podiam confiar porque essa promessa que o profeta está escrevendo nesse livro de esperança é uma promessa que ela é baseada não nas obras do povo. Essa promessa não é baseada na capacidade que o povo de Israel tinha de se arrepender. Essa promessa não está baseada na qualidade dos sacerdotes, da música que era cantada em Jerusalém. Não é baseada na estrutura do povo, no nome de Israel. Essa promessa de restauração é baseada no amor e na fidelidade de Deus. E aí, Amém. quando a gente lê, por exemplo, Jeremias capítulo 31, que é o texto que a lição está sugerindo, versículos de 1 a 3, diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Diz mais o texto: Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí, diz a palavra do Senhor. Então, Deus está dizendo aqui, nesse trecho de Jeremias, que ele amou o povo. E ele não amou o povo porque o povo era santinho, não, pastor Júnior. Porque o Uhum. povo era bonitinho, não. Ele amou porque ele é um Deus de amor. Deus é amor, Deus não tem amor, isso faz parte da natureza de Deus. E aí o capítulo 31 ainda, no versículo 35 e 37, diz assim: Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, e o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Versículo 36, somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão de descender de Israel, descendentes de Israel, perdão, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo, o dia que o firmamento puder ser destruído por alguém, então as minhas promessas não valerão mais. Ou Sim. seja, Deus está dizendo que a palavra dele é uma palavra fiel. Então, a base da restauração que o povo está prestes a vivenciar aqui em Jerusalém, Judá, Israel, é com base no amor e na fidelidade de Deus. E essa base de restauração é uma base eterna. Ela perpassa a história. Era assim com o povo de Israel e é assim conosco. Você, meu irmão, minha irmã que está assistindo, que está acompanhando a escola bíblica, eu queria que você enviasse também para alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus restaura as nossas vidas não com base nos nossos méritos, nas nossas qualidades. Deus restaura a nossa vida com base no seu amor e na sua fidelidade. Deus é amor, Deus é fiel. E essa expressão de Deus é que nos garante o poder de confiar nessa promessa de restauração. Pastor Júnior, nesse tema, meu irmão, se deixar aqui, ó, pastor Pentecostal fala, mas fala com amor aqui, com gratidão. Então pode intervir aí, porque assim, essa é uma pergunta chave, talvez na lição, porque ela É. traz base para a gente para confiar e ver o que Deus vai fazer na história do povo, né? Eu queria conectar essa com a quarta, porque senão a gente vai ter que ficar se segurando aqui, porque dos versos, você leu a partir do 35, né? Um pouco antes, e aqui é a chave dessa história da nova aliança. O Senhor diz que ele vai fazer um novo concerto, uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme o concerto que fiz com os pais, no dia em que os tirei do Egito. Mas esse concerto, depois daqueles dias, diz o Senhor, verso 33, colocarei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa aliança a que Deus se refere aqui, a lei está em tábuas de
pedra. Sim. E Deus aponta assim, é a mesma aliança, só que agora há uma transformação interior, há um novo espírito que vem ao coração humano e dá um novo estilo de vida para a humanidade. E isso aponta para essa proposta da nova aliança. Isso não é feito por causa da gente, como disse o pastor Felipe, não é mérito nosso. Deus não nos ama porque o amamos, mas ele nos ama primeiro, ele nos ama antes, ele nos ama por causa da sua fidelidade. E agora ele vai nos dar o maior presente da história e está prometido aqui para o povo de Israel. E aí é a hora que eu grudo com a quarta questão, né? Qual a expectativa futura para os cativos de Jerusalém? E se essas promessas dizem respeito a apenas Israel dos dias de Jeremias? Porque parece, Felipe, que aqui nós estamos diante do grande plano de Deus de colocar um espírito reto, a própria presença de Deus no meio de nós e em nós, para que fosse possível que nós fôssemos definitivamente os representantes dessa aliança, né? Então, eu queria conectar justamente por causa disso. A esperança, ela é fruto do amor e da fidelidade de Deus. Só que essa expectativa parece ultrapassar no tempo e espaço aqueles 70, 100 anos, né? Ela alcança a quem está ouvindo a gente agora em casa, né? Amém. A gente, quando lê o profeta Jeremias, a gente sabe que Jeremias é um profeta que profetizou para o seu tempo e muitas Sim, das suas profecias se cumpriram na história do povo de Israel, né? Na história do povo de Deus ao longo da sua peregrinação. Mas Jeremias também é um profeta messiânico, né? Ele fala sobre verdades espirituais que elas se cumprem em Jesus, quando Jesus começa ali o seu ministério e começa a anunciar o reino de Deus, mas também essas profecias vão se cumprir na consumação de todas as coisas, quando o reino de Deus estiver instaurado plenamente na humanidade, né, pastor Júnior? Então, assim, sim, qual é a expectativa do povo de Deus aqui? A expectativa é a expectativa de restauração. O povo, depois de ouvir o profeta, de ler esse livro, né, de esperança, o povo fica na expectativa de restauração, porque é tudo o que estava acontecendo com o povo, tudo aquilo que o profeta havia dito se cumpriu. Então parece que o povo agora começa a voltar os seus ouvidos, a ouvir o que Deus estava falando. Então, quando Jeremias anuncia esse tempo de restauração, o povo fica nessa expectativa. Só que Deus, ele é tão perfeito, ele é tão detalhista, pastor Júnior, que ele usa Jeremias para ilustrar na vida real o que ele iria fazer com o povo, a certeza da sua promessa. E aí, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Jeremias, o capítulo 30 até o 34, a gente vai ver, por exemplo, Jeremias sendo usado como uma ilustração real. Deus manda o primo de Jeremias, Ananel, vender um terreno para ele, próximo de Jerusalém, para que a compra desse terreno simbolizasse o que Deus iria fazer com o povo. Imagina só você, Jerusalém está sendo sitiada por Babilônia. Todo mundo está perdendo os seus terrenos. Não tem ninguém mais dono de nada, porque agora o dono daquele sim, território é a Babilônia. São os opositores do povo de Deus. E aí Deus envia lá o primo do profeta, o profeta está preso, é importante lembrar a situação. O profeta está preso, mas Deus envia lá o primo dele para vender um terreno para ele. E aí Jeremias fica questionando Deus ali, pensando, mas ele toma a decisão de comprar esse terreno. Mas olha só a situação. Ele vai investir o dinheiro dele em um terreno que não pertence mais ao vendedor, por exemplo. Era uma questão ilógica. Jeremias começa a questionar Deus sobre isso. Só que a palavra de Deus vai dizer que Deus está usando essa experiência do profeta Jeremias para mostrar para ele o que o povo viveria no futuro. Ou seja, quando Jeremias compra aquela terra, pastor Júnior, compra aquele terreno, Deus está dizendo assim, ó, assim como você, Jeremias, está comprando, tem pessoa vendendo terreno aqui próximo de Jerusalém, assim vai ser com o meu povo quando eles retornarem, quando eles voltarem. Então,
Deus não só promete, como ele ilustra, ele usa a vida do profeta para ilustrar. Isso é comum no Antigo Testamento, né? Uhum. A gente vê isso na vida de Oséias. Então Deus está dando uma prova a mais, Deus está deixando mais claro que a sua promessa é uma promessa que vai se cumprir. Ele está usando todas as ferramentas possíveis para que o povo entenda isso. E eu penso que aqui, pastor Júnior, tem uma aplicação muito maravilhosa, muito edificante para as nossas vidas, porque às vezes Deus faz algumas promessas para nós e nós temos a tendência de duvidar de algumas promessas de Deus. A gente acha que a promessa é difícil demais para ser cumprida. Deus diz assim: eu vou salvar o seu filho, mas o filho está tão distante, e aí a gente parece que não, acho que meu filho não tem mais jeito. Às vezes tem um relacionamento, um casamento que está ali numa situação difícil e Deus está falando com o homem, com a mulher, eu vou restaurar a vida de vocês, mas a situação está tão difícil que a gente pensa que Deus não vai fazer mais nada. Mas exemplos como esse de Jeremias acontecem na nossa vida. De repente, Deus faz alguma coisa, Deus, por meio de uma palavra, ele fala ao nosso coração, acontece algum milagre inesperado e que faz a gente crer que aquela promessa de Deus vai se cumprir. Então, eu penso que a expectativa do povo de Deus aqui é uma expectativa de restauração. E essa expectativa, ela é fortalecida pela ação de Deus no meio do povo. Deus usa o profeta, e nesse caso aqui o profeta tem que sofrer o dano, né? Porque ele tem Sim. que gastar o dinheiro, ele tem que ficar com a dúvida, ele tem que questionar a Deus. Mas o final de tudo isso é que o nome de Jesus seja glorificado, que Deus eterno seja glorificado. Então eu acho que isso faz a gente entender que Deus está tratando o povo aqui. E ele trata da forma como ele quer, do jeito que ele quer, gerando essa expectativa positiva no coração do povo. Então, eu penso que, pastor, aqui a expectativa é grande, porque Deus está trabalhando para que essa expectativa seja grande e clara e o povo tenha certeza daquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Muito bem. Aí a gente chega, para a gente começar a entrar aqui na conclusão, essa expectativa, ela vai apontar, se você ler depois com calma aí na sua casa, principalmente o capítulo 33, nesse aspecto. Há duas mensagens muito importantes aqui no capítulo 33, isto é, nesse processo da restauração, nesse novo concerto, nessa nova aliança, nesse novo coração, nesse Israel restaurado, há um apontamento importante que também é um fio condutor presente em toda a história desde Gênesis 12. As nações irão olhar para Israel e glorificar o nome de Deus por aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Isto é, Amém. essa nação de Israel, ela precisa relembrar que ela é testemunho do Deus, do único Deus, do Deus verdadeiro para todas as nações. E nesse processo, há a promessa no verso 15, a promessa messiânica: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. A promessa de Israel, irmão, irmã, amigo que está nos acompanhando em casa, amiga que está estudando junto com a gente, ela alcança o novo Israel de Deus, ela alcança a igreja, ela nos alcança porque ela está apontando para Jesus, e Jesus fazendo justiça em todas as nações, e o povo, esse Israel renovado, esse Israel que recebe o Espírito Santo de Deus, sendo testemunha para as nações. E é aqui que eu gostaria de encerrar, pastor Felipe, porque na ideia aqui dessa série de lições, a gente vem sempre assim no final com assumindo compromissos. E os dois compromissos estão aqui, ó. Estamos na nova aliança, vive em novidade de vida. Isto é, nós estamos na nova aliança, agora a gente vive no Espírito de Deus, no novo estilo de vida. E estamos na nova aliança, divulgue o Deus que restaura. Isto é, nós somos luz, testemunhas, nós somos aqueles que apontam para o Deus da esperança diante dos fatos sombrios, dos dias sombrios. Nós já fazemos parte, nós já somos a parte visível da redenção acontecendo. Nós precisamos ser essa referência de que a redenção está acontecendo na nossa vida, na nossa família, mesmo nos dias difíceis. E eu acho que essa lição termina
apontando para mim, para você, apontando para a gente no sentido em que a esperança de Israel é a esperança que nos alcança hoje. A esperança do novo coração, da nova vida, que lá começou a se cumprir com Esdras, com Neemias, ela vai atingir o seu ápice em Jesus, no meio do Império Romano, vai alcançar a igreja dos primeiros séculos e vai alcançar a igreja hoje. Nós temos esse novo coração não porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus decidiu nos dar da porção do seu Espírito para que a gente tivesse essa novidade de vida. E é com isso, pastor Felipe, que eu gostaria que você desse a sua última palavra aí. Ai, me desculpa, para todos os que estão nos assistindo e ao final também orasse junto com a gente, porque em dias difíceis como esse, a gente falou de alguns casos aqui, e olha que a gente não citou ali a Turquia e a Síria, né, que viveu um terremoto destruidor. Verdade, É verdade. um tempo... O Chile, né? As queimadas Exato, no Chile. no Chile, enfim, é um tempo muito sombrio, de muita desesperança, mas nós, pastor Felipe, quem está assistindo a gente, que segue a Jesus, nós carregamos, no meio de um tempo como esse, a mensagem da esperança, da redenção, da transformação, da esperança, da paz, da segurança, que só em Cristo Jesus o mundo vai encontrar. Amém, amém. De fato, pastor Júnior, eu queria reiterar aqui, né? O livro de Jeremias é um livro muito importante de ser lido, estudado, refletido pela igreja do nosso tempo. Porque parece que o tempo passa, mas o povo de Deus comete os mesmos erros, né? Caem às vezes nos mesmos erros. E um erro que acontecia muito frequentemente no povo de Judá, no povo de Israel nesse tempo, era o povo viver de aparência. O povo vivia de aparência. O povo se vangloriava de ser o povo de Deus, eles iam no templo, eles cantavam, mas depois do culto, a vida deles era uma vida distanciada da vontade de Deus. E isso está indignando Deus. Deus usa o profeta Jeremias para colocar o dedo na ferida do povo. E aí, quando o pastor Júnior diz aqui acertadamente que essa mensagem ela perpassa a história, era para o povo, mas também é para nós, né, uma mensagem de restauração, nós precisamos ter isso em perspectiva. Porque quando Jesus vem e derrama o Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito traz uma nova vida para a igreja. A igreja agora vive em novidade de vida. Por isso, meus irmãos, nós não podemos cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu, que é viver de aparência. E aí tem um texto importante de Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse texto é um texto muito importante para nós no nosso tempo, porque a orientação de Paulo aos Romanos é que nós devemos viver uma nova vida, uma vida transformada. Nós não podemos andar nesse mundo com roupa de cadáver, com odor de cadáver, com jeito de cadáver, porque nós não somos mais um cadáver, nós morremos para esse mundo. Agora nós temos uma nova vida, o Espírito habita em nós. Então tenhamos, irmãos, o desejo de viver aquilo que pregamos. A igreja, como disse o pastor Júnior, é luz para esse mundo. Há uma expectativa de Deus, que a restauração de todas as coisas seja anunciada pela expressão e pela vida da igreja nesse tempo. E para fechar as minhas palavras, pastor, eu finalizo aqui destacando a última aplicação da nossa lição, porque ela incentiva a igreja a anunciar o evangelho de restauração. Assim como Jeremias fez, assim como Jeremias foi usado para anunciar a restauração do povo de Israel, nós também precisamos ter essa consciência que Deus quer nos usar para anunciar restauração para todos aqueles que estão perdidos. E aí, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é cumprir essa missão, de ser um canal, uma ponte entre as pessoas, entre o evangelho e a vida das pessoas, melhor dizendo, entre esse dilema que elas vivem e uma mensagem de esperança. A missão da igreja consiste em anunciar Jesus, em proclamar a restauração. Então, o convite que eu faço para todos os nossos irmãos e irmãs é aquele que Paulo fala
quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que ele fala que nós somos os embaixadores de Cristo. Nós temos o ministério da reconciliação. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, esse é o ensino do apóstolo Paulo. Você, meu irmão e minha irmã, é um agente de restauração nesse mundo. Então, promova a restauração na sua família, promova a restauração no seu trabalho, promova a restauração na faculdade onde você estuda, no seu ambiente de trabalho, enfim. Você é um agente de restauração. Você é um profeta de Deus. Então, use desse empoderamento que o Espírito Santo te dá para proclamar restauração, para proclamar vida, porque é isso que Deus espera do povo dele nesse tempo. E nossa oração é que isso faça parte não só de um contexto antigo, como o contexto de Jeremias, mas seja vida, vivido por nós nesse tempo, para a glória de Deus. Pastor Júnior, eu penso que é isso, e é o que Deus espera de nós, e a nossa oração é que todos os nossos irmãos e irmãs vivam para glorificar a Deus com a sua própria vida e também para anunciar a restauração que Jesus Cristo nos prometeu. Amém. Ore pela gente, Felipe, para a gente encerrar esse estudo. Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, vamos orar pedindo a bênção de Deus para isso que foi estudado, para que isso seja vida nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nossa gratidão a Ti pela Tua palavra. Nossa gratidão pela vida do profeta Jeremias, pelo tempo que ele viveu, pela pressão que ele suportou e pelo ministério dele, Senhor, por tudo aquilo que esse ministério nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, também a aprender com os erros do passado. Não nos permita, meu Deus, como igreja de Jesus, ter a mesma prática do povo de Deus de antigamente. Nos ajuda a ter uma vida, Senhor Deus, voltada para a sua vontade. Nos ajuda a considerar a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus. Nos ajuda a considerar a obra do Espírito que habita em nós, para que possamos vencer, ó Pai, os dilemas dessa vida, as lutas dessa vida, as dificuldades que enfrentamos nessa vida. Meu Deus, nós oramos também em nome de Jesus, para que todo aquele irmão e irmã que se sente, Pai, desolado, que está vivendo dias sombrios, que está vivendo um tempo de distanciamento de Deus, de esfriamento espiritual, que ele seja alcançado por essa palavra, que ele seja alcançado por uma palavra de restauração. Deus está restaurando o mundo. Deus está fazendo coisas grandiosas no mundo. Que os nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando, possam crer nessa verdade e viver por essa verdade. Que o Teu Espírito Santo restaure as nossas vidas, restaure as nossas famílias, restaure as nossas igrejas. E que tudo isso, Senhor, resulte em glórias ao Teu nome. Para que a Tua igreja viva a missão dela nessa terra, a fim de que o Senhor volte o quanto antes e cesse definitivamente toda dor, todo sofrimento, toda angústia, todo o tempo sombrio, e que nós possamos viver eternamente com o Senhor. Para a glória do Teu nome, nós pedimos e oramos. Amém. Amém. Pastor Felipe, Amém. Muito obrigado. Que Deus mude a nossa sorte e a próxima lição a gente faça presencialmente junto aqui. Amém, Não sei amém, se pastor. aquela câmera lá tá pegando nós dois aqui, mas eu quero tocar em você aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Aqui. Para cá, para cá. Aqui. Muito bem, irmão. Foi muito bom ter vocês com a gente aqui também. Muito obrigado por esse estudo. Lição de número 9, na semana que vem. A gente espera você. Que Deus abençoe a sua semana, o estudo da palavra na sua igreja local. E a gente se encontra na próxima quarta-feira com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe. Um bom resto de semana. Deus abençoe, pastor Felipe. Valeu. Amém. Até a próxima. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.